Quero aproveitar que os irmãos estão todos já em pé. Abra comigo, por favor, Romanos, capítulo de número 10, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 32. Olha, Deus, Romanos 10, 32 diz assim: pois Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de, para com todos, usar de misericórdia. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Não é possível? Senhor Deus e querido Pai, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Nós estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos na tua casa, de nos reunirmos com o teu povo, para poder, Senhor Jesus Cristo, falar a tua palavra. Direcione os nossos corações em ti, ministra a nossa mente, a nossa alma, fortalece o nosso espírito e seja o Senhor engrandecido nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é o mestre por excelência, o lugar de direito é teu. Então glorifica-te a ti mesmo e honra-te a ti mesmo nesse ambiente. Oramos assim em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa que é a terceira palestra, terceira ministração dentro dessa série, A Mecânica da Salvação. O pastor Johnny me deu a honra, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Johnny, meu amigo, pela vida da sua esposa, dos filhos. Deus abençoe a todos, em especial aqui também pela AD Bandeirante. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos, irmão Júnior e irmão pastor Wilson, que tem nos acompanhado. Pastor Wilson, inclusive, está fazendo campanha aqui na AD Bandeirante, né? Graças a Deus por isso. E quero aqui louvar a Deus de uma forma maravilhosa, especial, pela vida da minha esposa que nessa noite me acompanha. Nós começamos a falar sobre esse tema e a primeira proposta foi falar contra o calvinismo, que foi tratado aqui alguns pontos, embora que nós não fechamos todos os 5 pontos, mas na semana que passou o pastor Johnny, com muita maestria, falou sobre essa continuidade dessa percepção em cima da perspectiva calvinista. Hoje, o nosso tema é justamente esse aqui, ó. Arminianismo, mitos e realidades. Nós vamos falar sobre esse tema. Dentro desse tema, logicamente, submisso à temática principal dessa série de ministrações, que é sobre a mecânica da salvação. Nós estamos tratando dentro da matéria chamada soteriologia, doutrina da salvação. Eu coloquei aqui para início a obra de referência, embora que academicamente nós fazemos isso no final, mas eu quis fazer aqui em primeira mão justamente para poder fazer a apresentação do material que nós vamos usar como base, mas também fazer a indicação para a igreja. O escritor do livro aqui que nós vamos estar usando como base é Roger Olson. Eu acho que está sendo. É o professor Roger Olson. O nome do livro é Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. A tradução desse livro foi feita pelo
pastor Wellington Carvalho Mariano, que inclusive é um dos nomes de referência do arminianismo no Brasil. Obrigado, pastor. E ele foi, a primeira edição desse livro saiu em 2013 pela editora Reflexão, lá em São Paulo. Quem que é Roger Olson? Falei isso um pouco na primeira palestra. Ele é professor no George Theological Seminary na Baylor University, lá em Waco, Texas. Ele é autor de diversos livros também, a história da teologia cristã, a história das controvérsias da teologia cristã, iniciação à teologia, também no livro Contra o Calvinismo, que foi justamente aquele que nós utilizamos como base para a última ministração, dentre muitos outros livros. Então a indicação do livro está aqui, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, de Roger Olson. Está indicado para os irmãos. Considerações iniciais. Eu queria dizer o seguinte, que existe uma forma correta de fazer e estudar a teologia. Porém, uma grande onda de teólogos de internet acaba por criar uma confusão sobre pressupostos arminianos, sem, contudo, conhecê-los corretamente. Isso cria mitos e equívocos. É o que nós chamamos, dentro da teologia, ainda mais essas teologias de contraponto, nós chamamos de espantalhos. O que é um espantalho? Espantalho é você criar uma percepção falsa, dizendo que uma teologia defende tal ponto, cria uma ideia errônea sobre aquela defesa daquela teologia, e isso acaba ganhando força como se fosse uma verdade. Só que quando nós trazemos para o pé da palavra, que é a base da teologia, começamos a olhar esses pressupostos da forma correta, esse espantalho pega fogo, se acaba logo e a gente começa a perceber qual é a percepção correta da teologia apresentada. O Roger Olson ele vai fazer uma diferenciação desse início desse livro dele. Ele vai apresentar os arminianos de cabeça. Os arminianos de cabeça são aqueles que vieram que beberam nas águas do iluminismo, aconteceu ali no século XVIII, tomaram para si um pouco da teologia liberal e acabaram defendendo a teologia ou a antropologia otimista. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco. A questão da teologia ou da antropologia otimista é aquela que ela, na verdade, ela faz uma apologia a uma perfeição da humanidade, ao tempo que também ela rejeita a proposta da graça para a salvação. Na contrapartida desta percepção chamada arminianismo de cabeça, existe um arminianismo de coração, que foi pautado justamente na base daqueles dois maiores pensadores do arminianismo, que foi Jacob Arminio e John Wesley. E esses dois pensadores sobre essa teologia, eles defendem literalmente a questão da depravação total. Nós falamos sobre isso e dizemos que, em relação à questão da depravação total, a igreja, a teologia arminiana, ela está em consonância com a teologia calvinista. Nós falamos sobre isso aqui. Inclusive, é um dos pontos que nós caminhamos em unidade. O que é depravação total? Nós falamos isso, o pastor Johnny reforçou sobre isso. Eu vou só renovar rapidamente, porque o meu tema ainda é bem extenso. Então, rapidamente, a depravação total é a crença de que, e a consciência, a partir dos textos bíblicos, de que o ser humano sem Deus, ele está moralmente perdido. A partir do pecado original de Adão, homem algum consegue fazer o bem ou retornar a Deus por suas próprias habilidades, capacidades. O homem sem Deus está perdido, o homem sem Deus está destruído na sua abolição, o homem sem Deus, ele é incapaz de tomar uma atitude para retornar ao Senhor. Ele está totalmente depravado na sua natureza moral. Já
o arminianismo de coração, ele faz essa defesa, embora o de cabeça não faça. E também nós fazemos a defesa da necessidade da graça divina para a salvação. Então, por que esses dois contrapontos aqui? Porque durante a apresentação dos pontos que virão a seguir, é necessário entender essa diferenciação de um arminianismo e de outro, como também eu falei na primeira palestra sobre a diferença entre o calvinismo, aquele que é chamado de calvinismo revisionista, e também o calvinismo rígido. Aí nós vamos falar sobre isso nesse ponto. Então, o primeiro ponto, e eu falei um pouco sobre isso na primeira palestra, que é dito, o primeiro mito que é levantado é que a teologia arminiana não é uma teologia reformada, e nós falamos um pouco sobre isso. O que seria uma teologia reformada? A teologia reformada, o primeiro ponto dela, ela tem que partir da palavra de Deus. Uma teologia, se você se propõe, antigamente dizia que o termo teologia era estudo de Deus, mas ele ficou muito aquém da verdade, porque estudar a pessoa de Deus, estudar o próprio Deus, é até muitas vezes um desaforo querer dizer isso. Então, estudos voltados aos assuntos divinos, às verdades divinas, e a teologia que se propõe a fazer esse estudo sem partir da palavra de Deus, então é uma teologia que provavelmente está com muito defeito. Quando nós observamos o que é uma teologia reformada, ela é uma teologia que ela parte da Bíblia, ela tem a Bíblia como seu livro de fé e prática. Logo também, uma teologia reformada é aquela teologia que está fortemente baseada naquelas 5 solas da reforma protestante, sendo que a primeira delas, o grito bem alto, foi sola escritura, ou somente pelas escrituras. Depois, sola gratia, era a salvação pela graça, sola fide, a salvação é pela graça, e por intermédio da fé, solos Cristos. Essa salvação que é por intermédio da graça, que vem pela graça, por intermédio da fé, ela está em Cristo Jesus. E por causa desse processo da salvação, que começa a partir da revelação da palavra, que é nos dado graça, por intermédio da fé, através de Jesus Cristo, que é o fundamento, a base, a pessoa viva do Evangelho que nos salva, nós podemos então alcançar a última sola, que é só deu glória, que é justamente somente a Deus glória. Amém? Então, essas 5 bases. Também uma teologia reformada, ela tem que estar estabelecida ali. Quando ela está estabelecida ali, é preciso também entender que há necessidade de um contínuo desejo e empenho pela reforma da Igreja de Cristo. Isso aqui, falando de uma forma mais local, é aquela preocupação pastoral de levar a igreja ao pleno conhecimento da palavra de Deus. É aquela preocupação da liderança em ministrar verdades que vão solidificar de forma profunda a fé da membresia da congregação local. É aquela preocupação de estudar não apenas um momento, mas levar a igreja a um crescimento contínuo. É aquela preocupação de não se acomodar na vida de fé, mas justamente entender aquilo que Salomão fala lá em Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que cada dia brilha mais e mais. Eu posso melhorar, eu posso buscar mais de Deus, é o conhecer, e o continuar conhecendo, é o conhecer e o prosseguir em conhecer o Senhor, entrar no caminho e continuar no caminho seguindo a Deus. Amém, irmãos? É aqui? Então, entendendo isso, a teologia arminiana, ela tem justamente essa percepção também. Ela é uma teologia reformada, porque primeiro ela é bíblica, e em numerosos pontos ela está em consonância também, então, pontos interpretativos, ela está em avaliações de determinadas posições teológicas gerais em relação a outros pontos de vista teológicos.
nós estamos em consonância e compartilhamos algumas ênfases com os nossos irmãos calvinistas. Não é à toa que eu mesmo tenho vários livros de calvinistas, e quando preciso, quando vou fazer determinado leitura bíblica, vou fazer determinado estudo, bebo nas águas que os nossos irmãos apresentam ali, águas límpidas, que de fato saem das Escrituras com perspectivas muito importantes, muito interessantes, reveladoras e inspiradoras da palavra de Deus. Então, a teologia arminiana, ela também parte e ela está em consonância também nesse ponto. Ela não é uma teologia infalível. O que significa? Que ela contém os seus erros, sim, tal qual a teologia luterana, tal qual a anglicana, tal qual a calvinista. O arminianismo também tem os seus erros nas suas interpretações. E aí logo quero dizer que ela não é o Evangelho, tá? A teologia arminiana não é o Evangelho, mas ela aponta para ele. E aí eu coloquei o ele aqui maiúsculo, justamente para dizer que o Evangelho, por mais que ele seja as boas novas de salvação, em si a personificação do Evangelho não é os textos, mas é uma pessoa que veio à face da terra e mudou a história da humanidade há 2021 anos atrás, e por causa disso a história da humanidade nunca mais foi a mesma. O Evangelho é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu lembro de um pastor amigo que ele esteve em uma convenção de pastores em Pretória, na África do Sul, e ele tomou o púlpito daquela igreja, uma mega igreja, e ele estava ministrando, e ele falava justamente sobre retornar ao genuíno Evangelho. Ele dizia que o Evangelho não era uma instituição, o Evangelho não era uma denominação, o Evangelho não era um evento, o Evangelho não era uma organização, não era divulgações em redes sociais. E ele colocou de uma forma bem ampla. E quando ele terminou de pregar, o pastor daquela instituição se aproximou dele e disse assim: pastor, o senhor me atrapalhou no meu desenvolvimento, no meu trabalho aqui. Ele disse: meu pastor, eu não queria fazer isso, o senhor me atrapalhou. O senhor me fez regredir com a igreja uns 40 anos com essa palavra do senhor. Ele falou: então o senhor me perdoa porque eu errei, realmente errei, e peço perdão. Eu não queria retornar 40 anos, eu queria retornar a 2000 anos atrás, lá na pessoa de Jesus, porque aí realmente eu teria acertado a mão e teria mostrado realmente em quem é a pessoa que nós devemos olhar quando falamos de Evangelho. Amém, irmãos? Então, o arminianismo, ele também aponta para o Evangelho, e se ele não é. Dois pontos da reforma realçados pelo próprio Arminio, e às vezes isso aqui é distorcido, dizendo que ele não falou sobre isso, é a ênfase na glória de Deus, ou seja, todo o propósito da criação e na redenção. Arminio muito declarou em seus escritos e deixou isso de uma forma bem altissonante, de que tanto a criação quanto a redenção, a glória é do Senhor que fez todas as coisas. Dentro também dessa percepção, outra questão que foi tratada, e muitas vezes é dito que os arminianos não tratam da teologia da aliança. Isso também é outro ponto errôneo, porque nós falamos sim, e na verdade ele fazia justamente, trabalhando na questão da aliança, ele colocava os contrapontos. Quais eram os contrapontos? Os dois tempos em que a humanidade, tanto a nação de Israel quanto a humanidade recebeu essas duas percepções. O antigo, nós temos a Bíblia aqui dividida em dois testamentos. A palavra testamento no hebraico é berit. A palavra berit é concerto com C, que fala de aliança, compromisso, casamento. O antigo casamento que não deu certo,
o casamento que era estabelecido na lei, que ninguém conseguiu cumprir, a não ser a pessoa de Jesus. E aí vem o contraponto. Qual que é o contraponto? A nova aliança, o novo casamento, esse casamento aqui que deu certo, porque não dependeu de nada no homem, tudo de Deus, e é justamente a graça do Senhor. E aí nesse contraponto, o que é apresentado é justamente a contraposição entre obras e a graça da parte de Deus e a obra por parte dos homens. Então, esse é o primeiro mito. O primeiro mito, a desconstrução dele é: o arminianismo, ele é uma teologia reformada? Sim, ele é uma teologia reformada. Na semana retrasada eu falei sobre o CNIR, a Convenção Mundial das Igrejas Reformadas. Eu falei sobre isso, eu não quero repetir para aproveitar o tempo, mas ficou gravado naquele vídeo, e seria interessante os irmãos darem uma olhada sobre esse assunto. Inclusive na semana passada o pastor Johnny também falou um pouco sobre isso. Se os irmãos quiserem renovar a mente sobre esse ponto, do que é ser uma igreja reformada, os irmãos podem olhar mais atentamente. O segundo mito que é levantado sobre o arminianismo é que é possível fazer uma mescla entre as duas teologias. Eu posso ser metade calvinista e metade eu posso ser arminiano. É possível isso? Vamos ver. Na nossa percepção, não é possível, né? Aconteceu alguma coisa, mas tá bom. Não é possível, pois são dois sistemas que divergem. Nós temos divergências centrais. Eu vou falar sobre esses pontos divergentes. Ser divergente em uma interpretação não te coloca adversário do seu irmão que pensa diferente de você. Já pensou nós estivéssemos na igreja todo mundo pensando igual? Já pensou isso? E na verdade a igreja é a celebração das mentes pensantes que pensam diferente, e a somatória desses pensamentos diferentes nos levam a olhar várias perspectivas em prol do mesmo resultado e nos faz alcançar de forma poderosa pontos que sozinhos não conseguiríamos. É o casamento, é o marido e a esposa. O marido pensa de uma forma mais racional, a mulher de uma forma mais emocional. Quando juntam as perspectivas, onde ela falha, ela acerta, e onde ele falha, ela acerta. É melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. E essa é a beleza de ser igreja. Então nós temos alguns pontos divergentes, nós pensamos diferentes, mas não somos adversários. Lá no sistema calvinista, nós temos lá a TULIP, e a TULIP ela tem ali três bases principais que nós divergimos, aqueles três pontos centrais: a eleição incondicional, a expiação limitada e a graça irresistível. No primeiro ponto que nós falamos sobre a depravação total, nós concordamos, e no último ponto nós temos uma determinada, alguns concordam, Wesley concordava, e já com Arminio disse, depois eu penso, e aí acabou. Pois é, aí diminui, vai diminuindo as diferenciações. Esse negócio é interessante, né? Porque nessas percepções nós temos essas divergências. Aí diz que o calvinista acredita que ninguém perde a salvação. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Calvinismo rígido, né? O arminiano, na percepção geral, alguns dizem que o arminiano, ele é aquele que, se ele errar, pecar, ele perde a salvação. E aí pensa o seguinte: que tem um anjo, né, que tem um caderno e tem um lápis e uma borracha. Então pecou, apaga. Acertou, escreve de novo. Fica nesse negócio: apaga, escreve, apaga. E diz, né, o pastor Johnny fez uma gracinha semana passada, eu vou fazer essa com ele, e diz que
morreram 3 pessoas, né? O calvinista, o arminiano e o neopentecostal. E foram parar os 3 no inferno. E aí, para espanto geral, olhou para o outro e disse: você aqui? Por que você está aqui, calvinista? Ele falou: rapaz, eu passei a vida servindo o Senhor e eu achava que eu era eleito e no final eu fui me parar no inferno. E você, arminiano, por que você veio parar? Rapaz, eu estava naquele negócio. Eu erro, acerto. Na hora que eu errei, morri. Vim parar, né? E aí estavam os 2 conversando. No momento, chegou o neopentecostal. E eles olham para o neopentecostal e estão falando lá: nós estamos aqui no inferno, rapaz, como é que vai ser esse negócio agora? Aí o neopentecostal chegou e disse: o que é inferno? Inferno aonde? Aqui. Eu decreto que aqui não é inferno mais, em nome de Jesus. E aí, cada um com a sua percepção, né, do seu erro, do seu acerto, e vão avançando. Então, essa questão teológica, ela vai muito à percepção, né, de cada qual. E nós queremos falar justamente, né, existem esses 3 pontos que nós elegimos, existem. Agora, por que nós não podem haver por que não pode haver essa mescla, né? Primeiro, porque as visões, ponto, elas são bíblicas. Tanto o calvinismo, ele é baseado em textos bíblicos, como também o arminianismo, eles provêm de interpretações das escrituras. A questão que se dá é no final. Você pode ver que pode acontecer aqui, por exemplo, o pastor Johnny falar bem assim: pastor Joel, vamos dar continuidade a esse estudo? Vamos. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exposições, cada qual vai utilizar a lente da sua teologia. Aí eu vou pegar a lente de Armínio e colocar nos meus olhos, e ele vai pegar a lente do Calvino e vai colocar nos olhos dele. A questão que eu vou olhar, a minha lente do texto, pode aumentar ou pode diminuir a minha percepção, como também ele. Não significa que a minha está errada ou que a dele está errada. Significa que nós estamos vendo de forma diferente. E aí, ambas podem acontecer dessa forma. Por isso existem diversas percepções teológicas. Eu até dei um exemplo aqui que isso não é diferente em outras áreas das academias. Eu dei o exemplo aqui da minha esposa, que ela é psicóloga. E dentro da psicologia existem áreas, por exemplo, que uma percepção difere da outra. Então, qual que é o fim? O fim, o objetivo final de toda orientação psicológica é ajudar com que o paciente, o cliente, possa achar resultado para poder tratar as angústias que estão muitas vezes perturbando a sua alma, a sua mente, suas emoções. No final é isso. Mas os caminhos que são tomados às vezes são diferentes. Um vai olhar o comportamento, o outro vai fazer uma leitura das emoções, o outro vai fazer um regresso lá no passado. E aí vem muitas outras linhas. Então, a forma que vai ser utilizada a lente pode levar também a conclusões finais, que é o que acontece justamente entre o arminianismo e o calvinismo. Partem da interpretação das escrituras, mas muitas vezes chegam a conclusões opostas, às vezes observando o mesmo texto. Então a diferença por que não pode haver uma mescla? Primeiro, porque é uma diferença abissal entre a compreensão do livre-arbítrio. E eu vou falar sobre o livre-arbítrio ainda hoje, mas há uma compreensão, ela é muito grande. Então a gente não consegue ser consonante nessa área, porque um pensa de uma forma e o outro pensa de outra. Outra questão é que os calvinistas, nesse ponto do livre-arbítrio, eles creem na livre agência, e a livre agência ela é compatível com o determinismo. Estou certo? Depois o senhor me corrige se eu estiver errado. Semana que vem eu vou ter que sentar ali e o senhor fala: ó, estava não. O que seria a livre agência? A livre agência seria uma liberdade que Deus dá. Essa liberdade é dada, no entanto, ela é dada, pautada a partir daquilo que Deus já determinou.
Então, o homem tem as suas escolhas, mas essas escolhas não fogem de forma alguma da determinação exaustiva daquele que é Senhor. Então, o homem toma, você fez, eu fiz meu suco em casa, resolvi usar a calça preta, eu resolvi usar o sapato vermelho, eu resolvi, foi suas escolhas? Foi, você escolheu a cor? Escolhi, mas estava determinado por Deus, cada uma dessas escolhas. Então a livre agência, ela parte nessa linha, em que Deus não perde o controle de nada, nenhuma decisão e nada. Já os arminianos, eles acreditam na graça preveniente. Eu vou falar um pouco mais a fundo, nos pontos mais à frente, mas nós acreditamos na graça preveniente. O que é a graça preveniente? A palavra preveniente, ela vem de duas palavras do latim, prevenire, uma prevenção, uma ação anterior, significa que Deus, antes que o homem venha agir, Deus é quem age expondo, apresentando, doando essa graça ao homem. Então, veio uma pessoa na igreja, ouviu a palavra do Evangelho, aquela pessoa veio, recebeu a porção da palavra, mas antes dele fazer qualquer coisa para se levantar, esboçar alguma reação diante da palavra que foi ministrada, Deus já havia ido até ele, Deus já tocou nele, e aí quando o Senhor vai e toca, o Espírito Santo convence o homem do pecado, justiça e juízo, ele liberta a mente. Esse é o ponto de percepção do arminianismo. Nós cremos que o homem, sem essa ação do Espírito Santo, o arbítrio dele está escravizado, perdido, ele está inabilitado para escolher coisas boas. Ele só é habilitado no momento em que o Espírito Santo entra, convence, e aí nesse momento o arbítrio preso, nós chamamos de arbítrio libertário ou arbítrio liberto. Ele é liberto. Nesse momento em que ele é liberto, é dado a ele a compreensão das Escrituras, a real realidade, ele consegue conceber a real condição decadente em que ele está. Cria-se uma convicção de erro e de pecado, e ele então pode se arrepender. A graça dada é de Deus, e a convicção dada da liberdade, do pecado, da justiça e do juízo é dada por Deus. É aquele texto de Efésios 2, versos 8, é isso mesmo? Vamos lá. Isso, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é o quê? O que é dom de Deus? A graça ou a fé? Os dois. Na percepção arminiana é os dois, na calvinista também, mas é o que eu estou falando sobre o arminianismo, são os dois. Então, tanto a graça para poder ser tocado pelo Espírito Santo é uma obra de Deus, quanto também a fé para poder reagir é de Deus. A diferença está justamente aqui, é que na percepção calvinista, a graça é irresistível. Quem Deus quer, Deus toma e salva. E o pastor Johnny depois vai falar isso mais profundamente. Já na percepção arminiana, a graça ela é irresistível. No momento em que o arbítrio é liberto, é dado ao homem o direito de escolher se ele quer ou não a salvação. A graça é de Deus, a fé é de Deus, mas o homem pode aceitar ou resistir. Pastor, isso é bíblico? É bíblico também. Mateus 23, a Bíblia diz que Jesus, chegando em Jerusalém, ele disse, Jerusalém, tu mata os profetas. Quantas vezes eu quis vir ter convosco, juntar vocês, como a galinha faz com os pintinhos, mas vós não quiseste. Volição. É dada a oferta, ele veio para os que eram seus, e os seus resistiram.
Quando Estevão está pregando, né? Bom nome dado ao filhote, lá em Atos capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer que Estevão vai se dirigir ao grupo que estão ouvindo aquele diácono pregar, e ele prega com uma autoridade tão grande que as pessoas olhavam para Estevão e viam seu rosto brilhando e pensavam que ele fosse um anjo. Tamanha a glória de Deus. Pedro prega e é interrompido, Paulo vai pregar e é interrompido, Estevão prega o Antigo Testamento inteiro apontando para Jesus, que é a pessoa do Evangelho. Ninguém interrompe Estevão, e ele vai morrer depois dessa pregação, mas ele vai dizer lá para esse grupo que estão ouvindo, de que o Senhor deu para eles muitas oportunidades, e eles ali como pais, foram seus pais no passado, de dura serviço, coração que é ministrado, mas se fecha. Quantas vezes foste ministrado e resististe ao Espírito Santo? Então nós, na nossa percepção arminiana, a palavra é pregada, a graça é dada, a fé é o dom também dado por Deus para que o homem possa reagir, porque nós não acreditamos que alguém pode receber de forma imposta. Eu falei, eu acho que na primeira vez que estive aqui, o pastor Enoque Vieira, ele tem uma palavra, uma máxima sobre isso, ele diz que amor imposto não é amor genuíno, é violação de direito íntimo, né? É estupro das emoções. Nenhuma mulher aceita amor forçado. Amor forçado, na verdade, é uma violação, seja para uma mulher, seja para uma criança, uma pessoa para outra pessoa, é violação. Imagine isso em Deus. Nós não acreditamos que Deus viola esse direito. Na percepção arminiana, nós acreditamos que Deus dá ao homem o direito de fazer essa escolha, mediante a graça, pela fé. Tanto graça quanto fé são dons de Deus, que no momento que o arbítrio é liberto, o homem pode escolher. O calvinismo pensa nessa percepção de interpretação nossa, que seria uma graça desperdiçada, né? Ou uma oportunidade desperdiçada, uma vez que, para que foi dado o dom da fé, o dom da graça e a fé, se a pessoa vai resistir? Então é muito melhor ser tomado, né? E aí nós temos uma percepção diferente sobre isso. Então nós pensamos nesse ponto de forma diferente. E aí também outro ponto é que não existe o calvinianismo, né? Não existe o calvinianismo. O que é o calvinianismo? É a mistura do calvinismo com o arminianismo. Existe isso? Não. O pastor Johnny é calvinista, o pastor Joel é arminiano. Mas o que deve haver, já que não existe o calvinianismo? Deve existir o diálogo. Nós pensamos diferente, mas o que o pastor Johnny propôs aqui justamente é esse diálogo. Qual diálogo? De mostrar as duas percepções, apresentar para a igreja diferentes interpretações do mesmo assunto bíblico. Embora que possamos ver com lentes diferentes, ainda buscamos o mesmo objetivo, ministrar o mesmo objetivo, que a igreja é salva pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Então, nosso propósito também é esse. Outro mito que existe é que não é, o arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. Será que não? O arminianismo não é essa opção evangélica ortodoxa? O que a gente pode pensar sobre isso aqui? Quando a gente fala de ortodoxia, nós estamos falando de pensamentos que se tornaram base da igreja ao longo dos séculos, as doutrinas fundamentais, aquilo que estabeleceu a igreja como ela é a igreja. O pastor Johnny, na semana passada, falou de um teólogo que viveu ali no final do terceiro século, no início do quarto século, lá em Alexandria, chamado Atanásio. E Atanásio foi justamente aquele homem, né, que pensou sobre a Trindade.
Interessante é que ele vai morrer 8 anos depois, é que a igreja vai reconhecer que ele estava certo. Não, ele estava certo, vamos voltar no pensamento dele. Estava morto. E como foi bem dito aqui pelo pastor, ele vai passar ele vai ser exilado 4 vezes, justamente por defender o pensamento dele. Isso é pensamento ortodoxo, aquilo que foi estabelecido. O que ele pensou? Ele pensou sobre a doutrina da Trindade. Tem a palavra Trindade na Bíblia? Não existe o termo lá, mas ele é subentendido nas Escrituras. 1 João 5,7 diz: porque há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. É importante entender que a palavra ali é o termo original grego logos, fala do verbo, lá de João capítulo 1, fala da personificação da palavra que veio entre nós, essa palavra que é o próprio Cristo. Quando nós pegamos o texto 1 João 5 e 7 e vamos lá no princípio, né? A gente passa em João, lá no Evangelho, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito, sim. Lá no versículo 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele vai dizer: essa razão, esse verbo, esse logos é Jesus, ele é a palavra da criação. E aí, quando a gente volta lá no princípio, no outro princípio, Bereshit, lá na Gênesis 1, o texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e a vida leva sobre a face do abismo. E aí o texto vai dizer no verso 3: e disse, haja. Olha a ação divina da Trindade já presente. Deus Pai é o que inicia tudo, ele é o princípio, ele é a base de todas as coisas. Embora que o texto, o verbete no hebraico lá pode apontar para deuses, mas ele é o Elohim, o Deus Trino, o Deus Pai está ali, o Espírito Santo sempre em ação, pairando, se movendo, agindo, porque a terra estava sem forma e vazia, a terra estava no caos. Isso é possível haver uma mudança se Deus mover. Então Deus que está lá na criação, ele move com o seu Espírito e ele diz, e João disse lá: todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra, e sem essa palavra nada do que foi feito se fez. Ele diz, é Jesus em ação, a palavra entra em ação, e tudo que não era veio a ser pelo poder da palavra de Deus. Então a Trindade existe, há uma percepção dessa verdade? Sim. Atanásio morreu para defender isso, irmãos. Morreu para defender isso. E aí muitas vezes o que acontece é que dentro dessa percepção, desse mito, desse espantalho que se levanta, de que o arminianismo ele não é ortodoxo, na verdade está errado. O pensamento de Ário, por exemplo, que era o inimigo, né, foi o grande espinho na carne de Atanásio, foi justamente esse cidadão que fez ele pensava sobre isso e negava justamente a questão da deidade, a divindade de Jesus. O que o arminianismo pensa sobre isso? Nós cremos plenamente que Jesus é Deus. Ele é o homem Deus que encarnou, veio à terra justamente para nos dar a oportunidade, veio criar a ponte, veio ser a ponte, um caminho para nos levar de volta a Deus. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 2, é o mediador. Mediador é aquele que serve para apaziguar duas partes que outrora estavam em paz e que de repente brigaram. Já viu um pai que vai acalmar dois filhos que brigaram? Um sogro que tem que acalmar o filho e a nora? Ou uma sogra que tem que acalmar a filha e o genro? A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele foi esse que foi dado por Deus justamente para ser essa ponte de ligação.
Atanásio defendia outro pensamento dos pais da igreja, chamado princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade era um princípio defendido pelos pais, em que eles diziam que somente alguém igual a outro alguém poderia dar a essa pessoa a oportunidade de com que a sua vida pudesse ser mudada. Isso, falado dessa forma literal, ela perde um pouco sentido. Quando a gente faz uma aplicação mais moderna para os irmãos entenderem, seria o seguinte: durante todo o Antigo Testamento, a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus falou pelos pais, isso fala dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os pais das 12 tribos, e o povo não entendeu. Depois Deus levantou profetas, e o Senhor veio falando ao longo de 2500 anos, de forma contínua, veio falando. Por isso que o Antigo Testamento também é chamado de a preparação. Ele veio falando justamente para trazer o homem de volta a ele, mas o homem não conseguia voltar, não conseguia entender. O homem não tinha essa capacidade. O homem, na verdade, estava perdido. Deus teve uma ideia fantástica. Qual foi a ideia de Deus? O princípio da solidariedade. Só é possível o homem voltar para nós se nós nos tornarmos homem e trazer o homem de volta a nós. É lógico que a gente está aqui, eu estou aqui fazendo estou parafraseando, até porque no dia que o homem pecou lá no jardim, o próprio Evangelho, Gênesis 3,15, foi lançado ali. O homem pecou, Deus diz: da semente da mulher vai nascer. O próprio Deus já estava lançando a primeira palavra de boas novas: você pecou, você errou, mas eu vou consertar isso. Isso é graça, não é o homem, foi Deus que fez. Só que para que o homem pudesse voltar para Deus, Deus tinha que vir na qualidade de homem, na condição de homem, na qualidade imperfeita desse corpo mortal, no sentido de ter que se sujeitar 9 meses no ventre de uma mulher, ter que crescer, ter que chorar, ter que beber leite, ter que crescer. Ele teve que passar por todo esse processo durante 30 anos no anonimato, 90% da sua vida escondido. E olha que os 2 primeiros anos foram terríveis, porque ele quase passou pela guilhotina e ainda ficou exilado no tempo do Egito. Foi difícil, mas depois que ele retornou, houve um desenvolvimento. O que aconteceu? Muita gente aí pensa sobre isso, existe aí os apócrifos que falam sobre isso, mas isso não é o que vem ao caso. O que vem ao caso é que Deus se fez homem. Você sabe o que acontece quando alguém fica com um rim doente? Ele precisa achar alguém compatível para pegar um rim. Tem que ser compatível no sangue, tem que ser compatível na tipologia sanguínea, tem que ser compatível em uma série de fatores para que não haja rejeição. Deus envia Jesus, um homem compatível com outros homens, para que nós, através de Jesus Cristo, pudéssemos retornar a Deus. O que é que Jesus faz? Ele pega seu corpo cheio de vida e ele faz a inserção, a inferência de vida, a transfusão de vida dele por nós. Ele transfere, por quê? Porque ele era homem compatível com a nossa humanidade. A diferença é que ele era um doador perfeito, sem pecado, e por isso nós fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus e recebemos vida em Deus através de Jesus Cristo. Ficou complicado? Deu para entender? Deu para entender? Então o princípio da solidariedade trabalha isso. E justamente esse ponto nós acreditamos que somente Deus se fazendo homem, e somente o homem sendo Deus, poderia ter feito o que fez. E graças a Deus por ele ter feito isso por nós. Amém, irmãos? Então nós não seguimos a linha do arianismo, nem do socialismo. O socialismo é um padre do final do século XVI, início do século XVII, lá do leste europeu, que fazia essa defesa. Ele negava a deidade de Jesus, a trindade ontológica, o ser trino, a condição de ter a mesma essência, mas personalidade diferente, né?
Deus tem a mesma essência. A mesma essência é o quê? Uma essência inseparável, é uma essência amalgamada. Então Jesus é Deus. Se eu pegar esse copo de água e colocar 3 pequenos copos e derramar aqui uma porção em cada um, vai deixar de ser água? Mas serão 3 copos de água, certo? E se eu devolver para o grande copo, é a mesma água. É lógico que esse aqui é um exemplo bem simples, bem aquém da realidade, mas para entender que Ele é, em essência, Deus, mas tem as suas personalidades, como Pai, Filho e Espírito. Tá? Um escritor americano chegou a dizer assim: e como é que nós podemos entender essa questão da Trindade? E aí, ele sem resposta, ele vai dizer o seguinte: algumas questões a física não responde, algumas questões nós ficamos presos à biologia, porque nós não conseguimos conceber, biologicamente 3 corpos no mesmo lugar, até porque a física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Como isso pode acontecer? A questão é que esse Deus está além da física, da biologia humana, de tudo isso, e algumas respostas plenas nesse sentido. O pastor Johnny fez a dissertação dele de pós-graduação justamente nesse assunto. Ele vai dar uma aula perfeita para vocês nesse sentido. Ele também negava a expiação substitutiva, que Jesus morreu por nós, e a depravação total herdada. Então, o arminianismo não acredita, não crê nessas percepções. Na verdade, nós cremos em Jesus sendo Deus, nós acreditamos na trindade sintológica, nós acreditamos na expiação substitutiva, e nós acreditamos também, declaramos e ministramos sobre a depravação total herdada. O pastor Johnny falou sobre o pelagianismo, semi-pelagianismo, na semana passada, que muito superficialmente eles negavam a questão da depravação total, pelágio, e chegavam a dizer que, na verdade, o homem era bom, então o homem não era mau. O homem, ele podia ser salvo, ele podia alcançar a salvação pelo seu esforço. E aí levantou-se lá o amigo, Agostinho, para poder justamente falar contra isso. E aí depois veio o semi-pelagianismo, que aí afirmavam justamente a continuidade dessa questão da obra meritória humana, através de uma ação conjunta entre Deus e o homem. O arminianismo, ele fala da depravação total, já falei. Nós temos uma percepção de sinergismo diferente, embora que nós somos declarados uma teologia sinergista, mas a nossa percepção de sinergia, ela difere, porque ela não é o ponto inicial, porque o ponto ápice no processo de salvação, na mecânica da salvação, na percepção arminiana, ela não parte do homem. E se o homem tivesse a mesma força de correspondência de Deus, seria uma percepção sinergista imediata. Sim, Deus faz, o homem tem que fazer, mas na verdade, tanto a graça quanto a fé para crer veio de Deus, e o que o homem fez depois que foi liberto é fazer o que o próprio Hernandes Dias Lopes, um calvinista infralapsariano, ele diz o seguinte, que esse ato de fé, de receber essa porção, na verdade nada mais é do que o indigente levantando a mão para receber o tesouro de um grande rei que passou. O que ele fez? Ele tinha mérito do tesouro? Ele tinha condição de alguma dele mesmo de receber o presente? Nada. O que foi então essa mão estendida? Um instrumento para receber aquilo que foi dado. Amém? Essa é uma percepção de um calvinista. E também às vezes nós somos chamados de liberais, negam que eram aqueles que negavam a inspiração das Escrituras e afirmavam a salvação pela razão. O arminianismo, ele crê justamente na inspiração das Escrituras. Para nós, as Escrituras são inspiradas, inerrantes e autoritativas.
Nós não estamos fora dessa percepção da Escritura e nós defendemos o solo da reforma, sola Escritura. Se não partir das Escrituras, não precisa me dar essa teologia. Nós acreditamos que toda verdade divina começa ali, a revelação divina começa a partir dessa porção. E a salvação pela razão, né? Que foi um dos pontos dos liberais no século XVIII, em contrapartida à reforma, o pensamento, os avivamentos que estavam existindo. Os liberais no século XVIII, partindo da Alemanha, fizeram uma grande confusão. E aí eles começaram a propagar e divulgar alguns pensamentos e a sua própria teologia. Nós tivemos lá homens que fizeram um grande estrago. Isso, ao meu ver, é lógico que podem ter algum pensador diferente a respeito disso, mas eles levaram essa percepção. Um exemplo simples para que vocês possam entender isso é que eles afirmam: a salvação só se dá através de Jesus. Isso é verdade ou não é? É verdade? É verdade. A salvação só se dá através de Jesus se nós fizermos o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele foi um homem iluminado que alcançou o conhecimento de Deus de tal forma que o próprio Deus viveu nele. Esse Jesus, na verdade, ele se revestiu do Cristo, mas o Jesus histórico é diferente do Cristo que é pregado. O Cristo foi uma ideia vendida pelos apóstolos, e o Jesus histórico foi um revoltoso contra o Império Romano. Olha isso. Então isso se torna muitas vezes nocivo à doutrina da igreja, e nós não acreditamos nesse ponto também. Somos contrários a essa percepção. Por que então o arminianismo é ortodoxo, irmão? Porque seus fundamentos não partem de filosofia ou razão. Depois, porque a nossa crença está na revelação escriturística divina. Nós acreditamos nessa divina revelação da palavra de Deus. Porque nós confessamos que a glória é de Deus e somente a Deus. Terceiro e quarto, porque nós acreditamos na majestade transcendente e soberana divina. Quinto, nós cremos na deidade ontológica de Jesus, bem como também na Trindade. E sexto, nós acreditamos que essa teologia é uma teologia da graça por causa da crença da salvação e justificação somente pela graça por intermédio da fé. Então a nossa percepção sobre isso, ela é uma doutrina ortodoxa? Sim, estabelecido nesses pontos. O quarto mito, o centro da doutrina calvinista, da doutrina arminiana, o cerne dela é o livre-arbítrio. Será que é? Esse tema, na verdade, sem dúvida, é muito importante no nosso sistema teológico. Porém, não é o nosso ponto de partida, nem o ponto de maior valor dentro da teologia arminiana. Então nós falamos sobre o livre-arbítrio dentro do arminianismo? Sim. Ele é um ponto importante? Sim. Ele é o mais importante? Não. Qual é o mais importante? A nossa base principal está na defesa do caráter moral de Deus. Nós acreditamos que Deus, ele é benigno, e acreditamos que Deus é, por causa da sua benignidade, que é a motivação, ele é bondoso. Aquele que é maligno faz aquilo que é mal, e aquele que é benigno faz aquilo que é. E nós acreditamos na benignidade de Deus como motivação, bem como na sua bondade, as suas ações. Isso contrapondo o pensamento determinista dos calvinistas. Olha só o que disse Edwin Palmer, um calvinista, dentro do seu sistema lá, os 5 pontos do calvinismo. Eu coloquei aqui a referência, vocês vão depois poder pegar esses slides, estudar e refutar muito bem tudo isso aqui que está sendo falado. Mas olha o que ele diz: os arminianos se opõem à crença no determinismo exaustivo divino. De qualquer forma, no determinismo exaustivo divino, de qualquer forma, o determinismo não consegue evitar fazer de
autor do pecado e do mal. E a conclusão lógica deve ser a de que Deus não é plenamente bom, ainda que os calvinistas e outros monergistas discordem. Isso aqui foi um calvinista bem sincero, que ele chegou na própria racionalidade, dentro da sua percepção extrema, naquilo, vou colocar porque ele é um calvinista de 5 pontos, ele chegou e disse: se nós tivermos que passar por essa percepção da nossa teologia, é impossível que Deus não seja o autor do mal e do pecado, uma vez que Ele determina todas as coisas. E se Ele determina todas as coisas, significa que o pecado que Ele disse que você não deve fazer, mas você vai fazer, foi Ele que determinou que você fizesse, e depois Ele te cobra a justiça pelo pecado que Ele determinou que você errasse. E aí a nossa percepção de defesa não é o livre-arbítrio nesse ponto, mas é justamente o caráter moral de Deus. Nós não queremos, nós não aceitamos, nós refutamos todo pensamento contrário que afirma que Deus é justamente esse autor. E aí a percepção se desenvolve porque, com base nos pensamentos da reforma e nas solas, o que acontece? Deus vai determinar que vai predestinar uns para a salvação e preordenar outros para a condenação. E tantos que foram predestinados, isso foi feito para a sua glória, ou aqueles que vão para o céu, como aqueles que foram preordenados para o inferno, também foi feito para a sua glória. E aí chega